Carta aos Hebreus, capítulo 10, capítulo 11, melhor dizendo. Nós estamos já estudando esse capítulo da fé. Iniciamos domingo passado. O capítulo 11 fala da fé. A essência do capítulo é a fé. E aí nós aprendemos domingo passado sobre o que é fé, né, a definição de fé, e como essa fé começou a ser demonstrada de maneira figurada aqui no capítulo. E hoje vamos continuar ainda nessa temática da fé e vendo alguns exemplos de fé. É o tema de hoje. Exemplos de fé. A fé, meus irmãos, ela de fato, ela deve ser exemplar, né? A fé ela deve demonstrar, para quem tem, né? A fé é dom de Deus, ela deve demonstrar aqueles elementos que estão na sua definição. Nós aprendemos que fé, conforme diz aí o capítulo 11 de Hebreus, é a certeza, vamos dizer juntos, versículo 1 do capítulo 11, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, o que nós vemos nos exemplos de fé que vamos ver a partir de agora, né, vou continuar, melhor dizendo, é exatamente isso. Irmãos que tinham certeza de coisas que eles estavam esperando e também tinham a convicção de fatos que eles não viram. Nem viram, mas tinham a convicção disso. E isso é uma demonstração de fé. E que Deus, assim, venha abençoar a nossa mente e coração para compreender esse tão importante elemento da nossa vida, que é a fé, que é dom de Deus, e é uma fé que nos leva à salvação, é uma fé que nos leva à santificação. E é importante porque é uma fé também verdadeira. Eu vou pontuar isto porque existe uma fé falsa? Existe. Quando a pessoa crê em algo que não é Cristo, quando se crê em coisa que não é de Deus, não é uma fé verdadeira. A fé verdadeira é esta, aquela que está exatamente focada naquele que é o autor da fé, que é Cristo. Qualquer outra fé manifestada fora desse conceito bíblico de fé é uma fé falsa, é uma fé espúria. E não querendo escandalizar ninguém, mas sendo bíblico, até os demônios têm fé. Então existe uma fé demoníaca, né? Está lá em Tiago, quando ele fez a pergunta, tu tem fé? Ele, tenho. Aí ele, fazes bem, até o diabo crê e treme. Então existe essa fé diabólica, essa fé dos demônios, mas não é a fé salvífica, não é a fé verdadeira. É aquela fé que o diabo tem de ele saber que Deus é Deus, que Deus existe, que ele está também sujeito à soberania de Deus. Ele sabe disso, o diabo sabe disso. Ele sabe que ele também é uma criatura de Deus. Mas o diabo, como pai da mentira, ele inverte tudo, ele desmente, ele mente, ele diz que as coisas não são como as pessoas pensam que são, e ele começou isso lá no Éden, não é? Quando Eva e Adão estavam lá no Éden, e ele chegou para Eva e disse, foi assim que Deus disse. É. Aí Eva, não, ele disse assim, ela, não, mas veja bem. Aí começou a lançar a mentira, a sedução, e Eva caiu. Então esse trabalho do diabo, ele continua aí fazendo nos corações das pessoas e nas mentes das pessoas. Por isso é importante a gente saber em que cremos, por que cremos, como cremos, porque a fé verdadeira, ela vai nos dar força, ela vai nos dar ânimo, ela vai nos dar uma perspectiva totalmente diferente do mundo que o descrente, o que não tem fé, não tem. Quem não tem a fé verdadeira, ele não consegue perceber aquilo que os crentes percebem. E exemplo disso aqui nós vamos ver a partir agora do versículo 17 aí de Hebreus 11. Veja, ele diz assim, olha, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso
até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Então percebam, pela fé, Abraão, ele ofereceu Isaque. Como? Ele tinha fé. Como ele tinha fé? A certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que se não veem. Veja, Abraão não tinha visto ninguém ressuscitar. Abraão não tinha visto nada sobre isso, mas o que é que o texto está dizendo? Ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo. Já cria, já tinha fé na ressurreição, Abraão. É o que o autor dos Hebreus está dizendo. De modo que a fé de Abraão é aquela fé que olha para frente, mesmo quando não há mais nada para esperar. Ele nem sabia, mas ele creu. Ele creu que Deus poderia. Por que ele creu? Porque ele disse, ora, o Senhor Deus disse que em Isaque seria a descendência. E se ele está pedindo ele para ser sacrificado, aí vem uma coisa importante da fé, a obediência, né? Eu vou obedecer. Se Deus está mandando, eu vou sacrificar, pois eu acredito que se ele disse que Isaque é da promessa, e dele vem uma grande descendência, ele foi chamado para ser a minha descendência, eu vou então atender ao que Deus está mandando, que eu creio que ele vai ressuscitá-lo, já que ele prometeu que esse menino ia ser, é da promessa, e ele ia ser uma grande nação. Fé, irmãos, convicção, creu nas promessas, creu naquilo que Deus havia dito para ele, ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Isso lhe deu uma cunha de ser chamado o pai da fé, Abraão, em razão de que ele realmente demonstrou essa fé verdadeira nas promessas de Deus. E aí veio o filho dele, o Isaque, que também demonstrou a sua fé. Olha o que ele diz, pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, as coisas que ainda estavam para vir. Ele tinha convicção nas promessas de Deus. Deus disse, olha, tem duas nações no ventre aí da sua mulher, era Esaú e Jacó, eram gêmeos. Jacó era o mais novo, Esaú era o mais velho. E já no ventre havia aquela guerra, Jacó queria sair primeiro do que o irmão, mas não foi permitido isso, nasceu Esaú, depois nasceu Jacó. Mas, de acordo com os planos de Deus, Jacó foi o escolhido para manter essa aliança, e a promessa ser cumprida. E aí vem Romanos 9 e explica exatamente essa ação de Deus para garantir o cumprimento da promessa. Quando eles lá, no capítulo 9 de Romanos, ele diz assim, falando a respeito dessa questão, da soberania de Deus e de como Deus aceita ou recebe, ele diz assim, olha, não havia nenhum dos membros nascido ainda, nem Esaú nem Jacó, quando Deus estabeleceu, amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Foi Deus quem estabeleceu isso, para que não houvesse nenhuma tentativa, mesmo assim está lá no capítulo 9 de Romanos, ele diz assim, já foi dito a ela, o mais velho servirá de servo, será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Aí os críticos da doutrina da eleição ficam achando ruim. Mas como é que pode isso? Pode, está aqui. Foi Deus quem fez assim. Não é para a gente ficar questionando Deus, mas é para você perceber que Deus, ele age soberanamente. E veja o que ele fez, eles não vêm, ainda os meninos nem nasceram, mas já havia uma promessa feita a Abraão, Isaque, depois Jacó. Aí outra demonstração importante disso, que é pela fé. Foram homens perfeitos? Não. Nenhum deles foram perfeitos. Todos pecadores, da mesma coisa. Tudo vieram da raça de Adão e Eva.
todos pecadores, todos caídos. Mas esses homens haviam sido escolhidos por Deus, a sua descendência ia ser mantida. Por isso que hoje estamos aqui como igreja, não é à toa, não é ao léu, não foi aleatoriamente, olha, de repente as pessoas começaram, não. Esse trazer as pessoas a se reunir no dia como hoje, no domingo, na adoração, no prestar culto, é obra de Deus, soberanamente, que agiu no seu coração, lhe atraiu. Quando você um dia acordou assim, disse, eu quero ir na igreja, eu quero ir adorar a Deus, eu quero louvar o Senhor, esse desejo não é à toa não, irmãos, é porque Deus lhe chamou. Você ouviu do Evangelho, da graça, você ouviu a respeito de Jesus, e você vem, e vem para servir a Deus. Você não vem para dizer assim, eu vou lá para as pessoas, para ajudar lá o trabalho. Não, você vem para servir. Você não vem como alguém, olha, se não fosse eu, não ia ter igreja. Não, você vem porque é pela graça que você vem. Você não vem porque foi você que realmente decidiu e achou e determinou, agora eu vou porque eu tenho que ir mesmo. Não, você vem porque a graça lhe chamou. Deus lhe alcançou, e aí você vem. Por isso que quando a palavra de Deus vem, olha, servir com alegria. Vamos prestar culto? Com alegria. O serviço de culto tem que ser alegre. A adoração tem que ser genuína, em espírito e em verdade, como o Senhor requer. E tudo isso fruto de quê? Da graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então Abraão recebeu a fé, Isaque recebeu a fé, Jacó recebeu a fé, e pela fé eles foram conduzidos a fazer o que tinha que ser feito. Pela fé. Não foi pelo seu braço, pela sua mente, pelo que eles achavam ou não. Foi pela fé que Abraão fez o que fez. Foi pela fé que Isaque fez o que fez. Foi pela fé que, igualmente, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Lembram desse episódio? Jacó estava já finalizando seus dias, aí, lembram, né? Jacó e todo mundo foi para o Egito. José chegou ao cargo de governador do Egito, e eles foram levados para lá no período da seca, da fome, e aí Deus proveu para que o povo fosse preservado. Eles ficaram lá, numa região bem próspera, porque os egípcios não gostavam de cuidar de animais, e os israelenses, né, o povo dos judeus, eles sempre foram agropastoris, ou seja, sempre foram da lavoura e da criação de animais. E aí eles foram lá para o vale do delta, do Nilo, onde era uma área fértil, e ali eles moraram, produziram, cresceram, até o dia em que eles foram, né, ficaram lá no Egito e se tornaram uma nação, um povo grande. O faraó começou a olhar desconfiado, e aí quando finalizou os dias, Jacó, José, que lá estava e casado e com 2 filhos, o Manassés e o Efraim, José levou seus filhos para Jacó abençoar. E aí, da mesma forma que Deus disse que o mais novo, né, o mais velho serviria ao mais novo, assim o fez Jacó com os filhos de José. Abençoou o mais novo, abençoou os 2, mas um dele inverteu a mão e disse, olha, o mais novo estará se dando sequência à promessa, e o mais velho vai ter a sua vida, mas não é ele que vai conduzir o povo para o cumprimento da aliança e da promessa. Fé que olhava para a frente. Eles então, assim fez Jacó. E aí vem José para finalizar e diz assim, e pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo, dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Olha, por quê? José disse assim, olha, quando vocês forem para a terra prometida, olha a fé de José, leve meus ossos daqui.
não deixa aqui no Egito. Leva para a terra prometida, leva para o lugar onde Deus disse que ia mandar o seu povo. Olha, José estava lá, ele podia dizer, não, eu já estou estabilizado aqui no Egito, né, tive uma condição muito importante aqui no Egito, então, quando eu morrer, me enterre aqui mesmo e está tudo certo. Não. Quando eu morrer, vocês forem para a terra prometida, ele já estava crendo que o povo um dia ia sair daquele Egito e ia voltar para a terra prometida. Quando vocês forem, leve meus ossos. Não deixe aqui. Fé. José tinha fé que Deus iria conduzir o seu povo até o lugar que Deus disse que eles iriam. Tudo isso pela fé. E aí chega o momento de Moisés. Vejam, irmãos, pela fé Moisés, né, na sequência da história, né, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Por que isso? Os irmãos sabem a história. O povo judeu, tinha crescido muito no Egito, e aí o faraó determinou o seguinte: todo menino que nascer, mata. Nasceu menino, mata. Deixa só as meninas, as hebreias. E nasceu hebreu, mata. Por que ele fez isso? Porque o hebreu, quando nascia um menino, era a ideia de, olha, a descendência vai ser mantida, era homem, né, forte, podia formar um exército para a guerra. Então eles ficavam, o faraó, de maneira maldosa, né? Olha, vamos eliminar com esse povo aí, vamos eliminar os egípcios, ou os hebreus. E aí mandou matar. Determinou um decreto. Nasceu menino, mate. Aí o que aconteceu com Moisés? Não foi morto. Moisés foi mantido vivo, foi ocultado por seus pais. E outra coisa importante, ele está dizendo aqui que isso também teve um elemento de fé. A fé dos pais de Moisés os levou a não temer o decreto do rei. Eles não temeram, eles acreditavam nas promessas, eles criam que um dia aquilo ia passar, aquela opressão, aquela perseguição, aquela coisa horrível que eles estavam sofrendo, pela fé. E aí vocês entendam, irmãos, hoje nós podemos e devemos dizer, é pela fé que estamos aqui nesse dia, é pela fé que estamos vivos aqui, porque se nós fôssemos olhar as circunstâncias do mundo como está hoje, não é isso? O que é que ia acontecer? Ia bater o desespero. A gente ia ficar sem esperança, desanimado. E agora o que fazer diante dessas circunstâncias? Pela fé nós estamos aqui cheios de esperança. Esperança de quê? De que o nosso Senhor Jesus estará voltando. Esperança de quê? De que estamos certos de que quando daqui partirmos, viveremos eternamente. Estas coisas só tem quem tem fé. Quem não crê, não sabe realmente para onde vai, está no desespero. Morrer numa condição assim, sem a fé, é lamentável e triste, como muitas pessoas acontecem de sofrer a morte. Vejam, as pessoas ficam, esses dias, né, dia de ontem, as pessoas usam os dias chamados dia de finados, e aí eu fui lá, a reportagem, aí alguém botou assim que ia lá para o túmulo, lavar e cuidar do túmulo, porque aquilo ali amenizava a sua dor. Olha só. Dizer que cuidar do túmulo de alguém que já morreu ameniza a dor. E eu digo, meu Deus, olha, a pessoa aprisionada naquilo. Porque, na verdade, se aquela pessoa que morreu com Cristo, ela já está num lugar infinitamente melhor. Se morreu com Cristo, está bem espiritualmente. Agora, se de fato morreu sem Cristo, também não vai amenizar dor nenhuma, porque a dor de estar no inferno, o sofrimento eterno, não vai passar. Pode acender as velas que quiser, pode fazer a missa que não vai resolver. Quando se parte deste mundo, nada pode mudar mais a situação que está lá do outro lado. Nada mais. Se foi com Cristo, já está na eternidade, feliz e alegre, gozando das bênçãos celestiais do Senhor. Se foi sem Cristo, está no inferno,
sofrendo as tormentas do inferno que são eternas. Que ninguém se atenta para isso, com toda certeza. Principalmente quem não tem fé, nem se atenta, porque ele não acredita em nada. Ele acha que o vidão é esse aqui, a vida é essa, vamos curtir a vida. Ele nem quer nem saber. Muitos até dizem que Deus nem existe. Outros acham que, não, isso é conversa, esse negócio de inferno. O inferno não existe. Para piorar a situação, não se preocupe não, que ainda tem purgatório. Não tem purgatório. Não, mas a gente reencarna depois. Não tem reencarnação. É tudo engodo, enganação. Só tem vida ou morte eterna. Ou morte eterna ou vida eterna. E como é que eu tenho vida eterna? Pela fé em Cristo, você tem vida eterna. Eu tenho convicção, pela fé, eu tenho convicção de que um dia, quando partir deste mundo, estarei com Cristo na eternidade. Eu acredito que assim é com os irmãos também. Mas aqueles que não têm essa convicção, estão aí vivendo a sua vida, levando, e aí reclamando da vida, não sabe nem agradecer a essa que tem, quanto mais as outras coisas. Porque, veja, até essa vida que nós temos todos aqui, essa vida humana, é dada por Deus. Você está aqui hoje vivo, assentado, respirando, se alimentou, dádiva de Deus. Mas um coração ingrato, um coração duro, um coração incrédulo, ele não reconhece nada disso. E aí o apóstolo Paulo escreve a sua carta lá, aos Coríntios 10, 31, ele diz, olha, quer comais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Mas só vai fazer isso o povo da fé, o povo que crê, faz as coisas para a glória de Deus. E isso deve ser a motivação, irmãos, para nós não desanimarmos. Porque quando o autor aos Hebreus escreveu essa carta, ele escreveu para um povo que estava desanimando na fé. Lembram que a gente já estudou? Qual era o problema que estava acontecendo ali aos Hebreus? A apostasia. Abandono da fé. E aí, em muitos momentos, a palavra está dizendo que nos últimos dias que já estamos vivendo, muitos apostatarão da fé. Aí eu pergunto, que fé é esta? É a fé verdadeira? Claro que não. Graças a Deus e felizmente quem está na fé genuína, essa fé que é dom de Deus, não vai deixá-la. Mas como eu disse no início, tem muita gente que tem fé. Fé disso, fé daquilo. Tem fé religiosa, mas não é fé salvífica. Tem gente que tem fé religiosa. Olha, eu creio sim naquilo que a minha religião diz, eu creio sim naquilo que é de... Mas você crê em Cristo, você crê naquilo que Deus tem prometido em sua palavra. É pela fé nas promessas de Deus que você há de chegar na condição da eternidade. A fé que olha para frente, mesmo quando não há mais nada para esperar. E então, pela fé, Moisés, quando já homem, ele feito, não é? Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Porque os 3 meses que ele foi lá, escondido pelos pais, depois a mãe dele entregou ele para ser adotado lá pela filha de Faraó, para preservá-lo, né? Aquele decreto não alcançar ele. E ele foi lá e foi criado pela filha de Faraó, adotado por ela, mas depois, quando ele se faz homem, quando ele começa a entender a sua condição, de quem ele era, ele se recusou, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Moisés não se deixou vislumbrar, não caiu no deslumbre. Oh, como é bom, né? Viver aqui nessa bonança, nessa riqueza, nessa realeza. Olha, o homem foi adotado pela filha de Faraó. As melhores escolas, as melhores formações teve Moisés. Na ciência, foi bem instruído. Era filho da filha de Faraó, adotado por ela. Mas quando ele pela fé, ele disse, não, eu não tenho nada a ver com isso.
Não é isso que pulsava no coração de Moisés. Ele simplesmente deixou aquilo de lado e foi maltratado. Ele preferiu passar por maltrato junto com o povo de Deus. E aí me lembra a mesma atitude de Daniel, né? Daniel fez a mesma coisa. Foi sequestrado lá do meio de Jerusalém, do meio de Israel, e foi levado para a Babilônia. Chegou na Babilônia, o rei diz, olha, dá de tudo que é de bom aí, de comida, dá a melhor comida possível para esse pessoal aí, e dá tudo que é de conhecimento para eles. Aí Daniel está lá no texto, resolveu no coração não se contaminar com as iguarias do rei. E Daniel, não, só me dê água, né, e pão e verdura, só isso, só quero isso. E o Senhor abençoou Daniel, mas Daniel foi dotado com uma ciência, com conhecimento daquela época, um homem certamente muito inteligente, dotado por Deus, e alçou o cargo mais importante da época. Mas o que é que nutria o coração de Daniel? A fé em Deus e nas promessas de Deus. E Moisés, então, pela fé, ele abandonou o Egito. Sim, aí no versículo 26 diz que, porquanto ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Pela fé, opróbios de Cristo, Moisés. Cristo nem tinha vindo ainda, mas ele já cria. Como é que ele cria? Vocês sabem, né? Promessa de Gênesis 3,15, escrito por Moisés. Qual era a promessa lá em Gênesis 3,15? Deus disse que mandaria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Ele já tinha essa promessa feita lá no início, pós-queda do homem. Então ele cria nisso, ele acreditava, pela fé. Ele abandonou então o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquilo que é invisível. Olha aí. A fé de Moisés olhava para frente, quando não há mais nada para esperar. Ele cria naquilo que era invisível, ele não percebia nada disso. E pela fé, irmãos, ele celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa. O que é a Páscoa? Celebrada pelos judeus. O que significa a Páscoa? Libertação. Era a passagem do Egito para a terra prometida. Deus, então, fez com que ele assim o fizesse pela fé. Derramamento do sangue, que sangue foi este? Do cordeiro. O Senhor deu a ordem, olha, mata um cordeiro, coma a sua carne, e o sangue passe nos umbrais da porta, porque Deus ia mandar um anjo que iria passar, e quem não tivesse a marca do sangue seria morto, o primogênito. Eles tinham que atentar para isso. Então, foi naquela noite que os primogênitos do Egito todos foram mortos. Mas nenhum dos primogênitos do Filho de Deus, do povo de Deus, foi morto. Por quê? Porque eles obedeceram e creram na palavra do Senhor. Então percebem, irmãos, como sempre é, se você de fato tem essa fé em Deus, isso vai levar você a uma obediência à palavra de Deus. Vai levar você a um foco importante. Você não vai ser levado de um lado a outro por ventos de doutrina. Você não vai ser enganado, induzido ao erro, se você se mantiver firme na fé que Deus lhe deu e que Ele vai conduzir você à boa palavra dEle, à sã doutrina, às promessas do Senhor que estão na sua palavra. Então, o crente genuinamente firmado na fé, ele não vai ficar se preocupando com revelações extra à palavra. Olha, fulano de tal ali diz que tem uma revelação. Não importa para o crente verdadeiro isso. O crente genuíno ele vai focar na fé que ele tem em Jesus. O crente genuíno ele vai focar a sua fé na palavra de Deus. Porque ele sabe que é pela palavra de Deus que a sua alma está sendo alimentada, fortalecida. E eu digo com muita tristeza e lamento a quantidade de pessoas que estão aí sendo enganadas
por essas loucuras que vão se fazendo por aí, dizendo que Deus revelou e Deus não revelou coisa nenhuma, desprezam a revelação, que é a palavra, e começam a querer ouvir as revelações que as pessoas dizem ter de Deus, totalmente fora das palavras de Deus. E é esse o grande problema de muita gente, muito espirituoso, muito se dá muita, pensando que estou fazendo e acontecendo. Essas pessoas que, infelizmente, no dia final, vai receber aquela desaprovação de Jesus, que muitas delas vão dizer para Jesus, querer argumentar com Jesus ainda, dizendo, mas Senhor, em teu nome eu fiz isso. E Jesus vai dizer, eu não conheço vocês, a parte de mim, vocês que praticaram iniquidade, ou seja, viveram na vida ímpia, pecaminosa, e não guardaram a fé que receberam do Senhor. Não se firmaram na palavra de Deus. É por isso que estão aí, muita gente sendo enganada. Mas a fé exemplar, irmãos, ela vai continuar aqui e vai levar a seguir em frente. Essa fé ela vai nos levar a seguir em frente, mesmo quando tudo mais falha. Quando tudo mais parece que não deu certo, mas essa fé genuína, verdadeira, vai lhe levar a seguir adiante. E aí é o resto do capítulo que vai falar sobre isso, a partir do versículo 29. Ele diz, olha, pela fé, eles atravessaram o Mar Vermelho como terra seca, tentando os egípcios foram tragados todo. Vejam, a fé dos hebreus os levaram a crer na palavra, né, que Moisés se ergueu e o mar se abriu, e eles passaram a pé enxuto e foram lá. Quando os egípcios tentaram, o que aconteceu com eles? Foram tragados de todo, ou seja, morreram afogados, porque o Senhor fechou o mar e eles morreram. Saíram em perseguição aos hebreus, mas não conseguiram. Por quê? Porque o compromisso do Senhor Deus era com o seu povo. E com aqueles que perseguem o povo, é juízo de Deus. Foi o que aconteceu com os egípcios. E pela fé, então, outro episódio, foi que ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. As muralhas de Jericó estavam lá, uma cidade, foi a primeira cidade que eles alcançaram depois da travessia do mar e de passarem ali no deserto, né, aqueles 40 anos, eles chegaram em Jericó, cidade arrodeada de muros, intransponível. Eles pensaram, e agora? Como é que a gente vai? O Senhor dá 7 voltas aí. Eles deram 6, nada aconteceu. Na 7ª, por quê? Insistiram, perseveraram. Eles podiam dizer, não acreditamos não, Deus mandou a gente dar uma volta, deu uma volta, não aconteceu nada, deu 2, nada, deu 6, não aconteceu nada. E na 7ª eles foram e as muralhas caíram, e o povo entrou em Jericó. E aí, o que aconteceu lá em Jericó? Estava Raabe, a meretriz Raabe, que protegeu os espias. Olha o que aconteceu com ela. E pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque ele acolheu com paz aos espias. Raabe teve fé, acreditou, ouviu as histórias, ouviu a palavra sendo dita, aquilo que estava acontecendo, e disse, eu creio nesse Deus aí dos hebreus. E o Senhor abençoou Raabe, porque ela teve fé também. Ela não foi destruída, ela não foi morta junto com os desobedientes. E que mais direi? Ele vai dizer, que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Aí o autor aos Hebreus, citando outros irmãos, exemplos de fé das Escrituras, que demonstraram a sua fé genuína. Ele diz, olha, não tem tempo, faltará tempo necessário, não tem como eu descrever cada um desses, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões,
extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. É o caso do apóstolo Paulo. Foram apedrejados, os apóstolos, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens de fé, hein? Passaram por isso. Homens dos quais o mundo não era digno. Olha que expressão. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelos montes e pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Eles não viram, viveram pela fé, mas creram. Não viram nada acontecer, mas creram, porque eles criam na promessa. E por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Está vendo? Sem nós, ou seja, a fé deles sempre seguia para frente. Tudo falhou, receberam açoitadas, foram apedrejados, morreram, não é? Pela fé. E aí, humanamente falando, alguém olhava assim, mas como é que pode, né? Até quiseram desfazer de Jesus, como é que pode, se ele... Lembram lá dos fariseus? Olhou para Jesus, desce daí, né? O Senhor não é Deus, salva o Senhor e a nós também, zombando do sacrifício de Cristo, porque não tinham fé, não entenderam nada daquilo que Jesus estava fazendo, de entregar a sua vida na cruz, por miseráveis pecadores como nós, derramou seu sangue, deu seu corpo, e ainda instituiu a ceia, e disse, olha, esse pão é o meu corpo, esse cálice é o meu sangue, e todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Testemunho. Então o próprio Cristo fez isso. Mas quem não tem fé, não entende, não percebe, não compreende nada disso. Mas para quem tem fé, entende perfeitamente a importância. Aí sim, começa a dar importância devida a tudo que está sendo feito. Quem tem fé não abre mão de estar adorando a Deus coletivamente. Quem tem fé não abre mão de fazer a sua devoção particular. Quem tem fé não abre mão de participar da ceia do Senhor. Quem tem fé não despreza tudo aquilo que Deus, por meio da graça, nos dá, os meios de graça que Ele nos concede. Não deixa de orar, não deixa de ler a palavra, não deixa de comungar, não deixa de estar na comunhão dos... Não deixa, porque a fé verdadeira vai alimentando a sua alma e vai lhe dando esse prazer de fazer todas estas coisas. Porque para quem não tem fé, irmãos, nada disso faz sentido. Não faz sentido. Uma pessoa incrédula vai orar o quê? Não tem o que orar. Se é incrédulo, vai ler a Bíblia para quê? Não tem por que ler. Ora, se não tem como tomar o pão e beber o cálice, se ela não tem fé, até mesmo a advertência de Paulo lá, olha, quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Então é muito importante entender isso. A vida cristã é uma vida maravilhosa. É a vida da fé. E é pela fé. O justo viverá pela fé. Nós vimos essa semana, dia 31, dias agora passados, dia da Reforma Protestante, e o que foi que balançou o coração de Lutero? Foi quando ele leu, ele fazia parte de um sistema religioso,
em que se pregava que a justificação é pelas obras, que através de penitências, que através de coisas que ele fazia, a devoção aos santos, ele ia alcançar a sua salvação. Aí ele chega, vai ler as Escrituras, e não das Escrituras ele descobre que o justo viverá pela fé. Ora, se o justo viverá pela fé, o que significa tudo isso que está sendo feito? E que não resolvia coisa nenhuma, piorava ainda mais, porque a corrupção era grande naquela religiosidade toda, aquela coisa pomposa, mas nada trazia a alma da pessoa. Lutero percebeu que ele era um escravo, na verdade, de tudo aquilo, mas foi liberto pela palavra de Deus e pela fé que recebeu. Ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ali o Senhor Deus operou no coração dele, como operou no coração de todos estes servos aqui, da galeria da fé, né, de Hebreus, e que continua também cada um de nós fazendo parte desta galeria, sabiam disso? Cada crente está na galeria da fé, que demonstra sua fé genuína, que enfrenta lutas, dificuldades como esses irmãos enfrentaram, mas não abre mão da sua fé, que não deixa nenhum momento sequer de servir a Deus, de seguir o Senhor, mesmo nas lutas que passam. Lembram de Davi, né? Ele cita Davi aí, as histórias de Davi, de Samuel, de Sansão. Olha, Sansão, um juiz, Deus deu a ele a capacidade, o que aconteceu com ele? Morreu de uma maneira trágica lá, mas cumpriu. Todos aqueles homens ímpios ali também morreram. Ele diz: Senhor, dá-me força pela última vez, para que se cumpra aquilo que tinha. As colunas lá do local onde ele estava, ele conseguiu derrubar e destruir aquele povo ímpio todo. Era um homem de fé, mas fraco, pecador, cheio de problemas. Sansão, Davi, tantos outros, todos eles aqui, como já disse. Raabe era uma meretriz, uma mulher que vivia uma vida fácil, pecaminosa, mas até ela encontrar Jesus, até ela encontrar a promessa, a palavra de Deus, o Evangelho, levada a ela por aqueles homens, ela creu na promessa e aquilo mudou a vida dela. Veio Raabe, depois deixou essa vida, certamente, e foi alcançada pela graça e salva pelo Senhor. Então, meus irmãos, a fé, ela olha para frente, mesmo quando não há mais nada para esperar. A fé, ela segue em frente, mesmo quando tudo mais falha, porque o Senhor Deus é este Deus maravilhoso que tem mantido a sua igreja, tem mantido o seu povo. Portanto, não despreze esta fé. Não caia no erro dos hebreus que estavam sendo tentados a apostatar da fé. Não. Abrace essa fé, lute por ela. A fé que o Senhor lhe deu, a fé evangélica, conforme diz lá no Judas, batalhar, diz, irmãos, pela fé que de uma vez por todas, foi dada aos santos. Você recebeu essa fé, não a despreze, não menospreze, não negligencie, mas ame a Deus, ame a sua palavra, ame a si mesmo e ao próximo, né? Porque se você não tem amor ao próprio, também não vai amar ao próximo. Ame a si mesmo e ao próximo, porque é o mandamento do Senhor. Ame a Deus acima de todas as coisas. E assim, cumprindo isto, você vai ter a capacidade de continuar a servir ao Senhor como Ele requer que você sirva. Que Deus use da sua misericórdia em nossas vidas. Que Ele nos conceda sempre a capacidade, não em nós, não nossa, mas dEle mesmo, em nos fazer crer. E ao crer, manter-nos firmes até a sua volta, ou até a nossa partida. Porque depois que partirmos deste mundo, com fé, estaremos com Cristo na eternidade. É como diz um hino, quero ler a letra deste hino para encerrar, o hino 177, firmeza na fé. Olha o que ele diz, firme nas promessas, diz assim: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o Verbo eterno sempre a me amparar.
mesmo em tempestade, vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto, enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz, cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Que assim estejamos, irmãos, firmes nas promessas, porque pela fé nós cremos que elas vão se cumprir. E não vai haver uma falha sequer, porque quem prometeu é fiel. Foi Deus quem prometeu. Então, se Deus prometeu e que um dia estaremos com Ele na eternidade, creia nisso. Lembrem das palavras de despedida de Jesus, João 14. Jesus disse assim: credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Promessa de Jesus. E vai ser assim mesmo. Jesus, ele não mente, ele é Deus, ele é a verdade. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Então, pela fé nesse Jesus bendito e glorioso que estamos tendo hoje, que ele nos mantenha nessa fé firme até o fim, perseverantes até o fim, porque, como diz a palavra dele mesmo, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos orar. Ó Deus eterno, Deus bendito, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque tu és grande, tu és santo, tu és fiel, fiel às tuas palavras, fiel às tuas promessas. Promessas essas, ó Deus, temos a certeza que irão se cumprir, como muitas já se cumpriram, porque o Senhor Deus é fiel, é verdadeiro, e rogamos ao Senhor que o teu povo aqui presente nesta manhã saiam regozijados, edificados, na certeza dessa fé que o Senhor tem dado. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela tua bênção em nossas vidas. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelas lutas também que aqui enfrentamos, mas que nós mantenhamos firmes na fé que o Senhor nos deu. Ó Senhor, nós te louvamos por tudo isso e agradecidos somos em nome de Cristo. Rogamos também por aqueles que nos visitam e que porventura ouviram pela primeira vez, que o Senhor conceda a graça de entender o Evangelho. Aqueles que já possuem a constância em suas vidas, em frequentar a igreja, que já sabem dessas verdades, que o Senhor fortaleça cada vez mais, para continuar a sua caminhada cristã em louvor e glória diante do Senhor. É o que pedimos assim, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.